Graça e paz, uma ótima noite, terça-feira, 13 de julho, bênção pura. E hoje nessa live quero falar sobre feito está. E eu vou me basear em Daniel capítulo de número 12, Daniel 10, 11, 12, mas eu vou ler tão somente o 12, vou ler o 11, versículo 36, o final, e vou ler o 12, versículo 9 até o 13. Daniel capítulo 11, versículo 36 e capítulo 12, do 9 ao 13. Vou dar só mais um tempinho para iniciar essa live. Mandar um abraço aí pro Gessé Figueira. Lembro do Gessé lá na PIB de Irajá. Um grande economista, amigo de um tio meu. Um abraço para Fornace lá e para o Márcio B4000. Um abraço aí para vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vou dar mais um tempinho para a gente poder iniciar. Bem, o que eu quero falar nessa noite é feito está. A gente vive um tempo tão complicado com o coronavírus, mas essa é uma palavra de alerta, porque infelizmente as coisas não vão melhorar. As coisas não vão melhorar. O Covid ele vai passar, mas o julgamento que Deus está trazendo à terra, ele só tende a piorar. Enquanto os povos não reconhecerem Deus. Eu tenho uma outra live que talvez na quinta-feira estarei fazendo, que é a segunda parte sobre a última intervenção de Deus na história da humanidade. E nessa eu falo mais detalhadamente sobre essas questões apocalípticas. Bem, mas eu quero ler aqui Daniel capítulo 11, o versículo 36, que diz assim: E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre o todo Deus, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete.
porque aquilo que está determinado será feito. Eu quero que você guarde isso. Aquilo que será determinado, aquilo que está determinado será feito. Vou repetir. Aquilo que está determinado será feito. Bem, eu não posso deixar de falar dessa frase sem mencionar Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, se você abrir lá em Eclesiastes capítulo 3, você vai ver no primeiro versículo dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vou falar mais uma vez. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vou lá em Daniel, porque aquilo que está determinado será feito. Vou voltar em Eclesiastes, porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero dizer para você que a vida nesse mundo existe um processo para o propósito que é maior. E é interessante dizer que na eternidade já está feito. É por isso que o inimigo de nossas almas, ele sabe que tem pouco tempo para que tudo seja consumado, no sentido das últimas coisas, no sentido da parousia, que eu vou falar na quinta-feira sobre a última intervenção de Deus na história. E essa palavra de Daniel, ela é confirmada no capítulo 12, que eu vou ler agora, do versículo 7 em diante. Preste atenção. Diz assim: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Lembra que eu li anteriormente no capítulo 11? Lembra do que eu li em Eclesiastes? Quando todas as coisas tiverem cumprido o seu propósito, o processo está feito. Versículo 8. Diz Daniel: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Porque isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel pergunta. E aquele que estava estava com vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, estão seladas até o fim, até o tempo do fim. Ou seja, como diz o versículo 36 do capítulo 11, o que está determinado será feito. Está feito. Muitos serão purificados, muitos embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios, o povo de Deus, o que são os sábios? Qual o princípio da sabedoria? O temor a Deus. Então, aqueles que temem a Deus são sábios, entenderão. Mas quem não teme a Deus, que não está nem aí para Deus, que é o seu próprio Deus, esses não entenderão e continuarão vivendo impiamente, como lá em Mateus é dito por Jesus, como nos dias de Noé, antes de chegar o dilúvio, continuaram festejando, trabalhando, casando, descasando, e até que chegou o dilúvio. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, você pode contar. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Isso tem a ver com o Apocalipse, que na live da última intervenção de Deus eu vou falar numa das partes. Diz ainda mais: tu, porém, Daniel, vá até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, o que está para acontecer, o que está por vir, será muito pior. Será difícil demais. E já está feito. Não há quem possa impedir. Não há quem possa mudar. Mas quem estiver
E quem está dentro do propósito de Deus, nas mãos de Deus, buscando a Deus, esse sim pode ficar tranquilo, porque o Redentor mais uma vez nos livrará. O Redentor mais uma vez nos tirará desse arcabouço, dessa dificuldade, desse problema. Se agora está difícil, pior ficará. O profeta Amós disse certa vez que, e você pode ver isso na palavra de Amós, que ele diz: haverá fome e sede, mas não de pão e nem de beber água, mas de ouvir a voz do Senhor. Jeremias vai dizer no capítulo 29 que deve-se buscar enquanto se pode achar, porque haverá um dia que vão tentar buscá-lo e não poderão achá-lo. Então esse é o tempo, porque feito está. Não há o que você possa fazer concernente ao que está por vir, mas hoje há o que você possa fazer, sim, concernente à tua salvação, à tua redenção, à tua absolvição, à tua santificação, para que quando a parousia, que eu vou explicar na live de quinta-feira, acontecer, você possa sair ileso, sair feliz, subir e ir ao encontro do Senhor Jesus, junto com todos aqueles que já foram transpassados. O mar vão dar seus mortos, a terra vão dar seus mortos, e todos que estão em Cristo nos encontraremos nas nuvens, porque todo olho verá, do Oriente ao Ocidente. O que já foi dito, feito está, porque aquilo que está determinado será feito, como diz Daniel capítulo 11, versículo 36, a última parte. E não terá quem possa mudar isso. Essa live é importante para que você antene a sua vida. Mas pastor, o que eu faço? Em primeiro lugar, se coloque diante de Deus, se arrependa dos seus erros, peça-o ajuda. Eu disse numa live anterior que Jesus, ele está no meio da tempestade, andando nas águas, e os discípulos estão com medo na tempestade, o vento, o mar e tudo mais, e de repente Jesus se apresenta e eles pensam que é um fantasma. Jesus fala: sou eu. Mas unicamente Pedro fala: se és tu, deixa que eu vá até a ti, Senhor Jesus, que eu ande sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, mas num determinado momento ele olhou para o lado, para o outro, e viu o vento, a tempestade, o mar revolto. Ele começou a afundar, e ele pede socorro a Jesus, e Jesus vem ao seu encontro e o socorre, e logo eles chegam ao barco. Mas surge uma pergunta: como que eles chegaram rapidamente ao barco? Você nunca deve ter se perguntado por isso. Será que eles foram voando, nadando? Com certeza, Jesus andou sobre as águas com Pedro até o barco. Talvez você não consiga andar sobre as águas até chegar a Jesus, mas se você pedir a Jesus ajuda, Ele vai te segurar, Ele vai te carregar, Ele vai dar a mão para você, para que vocês andem juntos sobre as águas, sobre a tempestade, sobre o mar revolto, até o lugar seguro. O que está feito, feito está. Não há como mudar, mas você poderá tomar uma decisão de viver uma vida que Cristo sonhou para você. Eu lembro de uma história de um homem que fora preso injustamente numa cidade europeia, e todos daquela cidade foram contrários ou contra a prisão daquele jovem. Mas o governante daquela cidade, o prefeito, querendo saber se aquele jovem realmente estava sendo injustiçado, ele se disfarçou de reverendo, de pastor, e foi visitar aquele jovem na cadeia. Bem, aquele jovem iria ser executado, enforcado, por um crime que ele não havia cometido,
A cidade toda sabia, mas o prefeito não. Então o prefeito se disfarça e vai até aquela cadeia. E quando o prefeito disfarçado de pastor chega perto daquele jovem estava revoltado e diz: eu não quero ouvir nada de Deus não, Deus não existe, sai daqui. E aquele prefeito disfarçado de pastor, ele insistentemente vai até aquele jovem, e aquele jovem desesperadamente, com muita raiva, expulsa, ao ponto de querer bater naquele prefeito, sem saber que era o prefeito, e sem saber que aquele prefeito estava com uma carta, um salvo-conduto para que ele pudesse sair daquela prisão, ser liberto. Mas ele expulsa aquele prefeito daquela cadeia e não quer ouvir nada. Aquele prefeito vai embora e junto com ele estava a carta de absolvição, e um dos carcereiros chega para aquele jovem e fala: olha, rapaz, você perdeu a oportunidade de viver, porque aquele prefeito, aquele pastor, na verdade era o prefeito da cidade, que veio aqui para conversar com você e dar a você a possibilidade de você se salvar do enforcamento. Bem, chegou o dia do enforcamento e aquele jovem pediu uma palavra. E ele disse para todo aquele povo daquela cidade: olha, hoje eu vou ser morto, não por um crime que eu cometi, porque eu não cometi nenhum crime, mas eu vou ser morto pelo crime de não aceitar a libertação, a salvação, o perdão que me fora dado. O que eu quero dizer para você com essa história, que os homens hoje não vão para o inferno por conta dos seus pecados, porque os seus pecados foram pagos na cruz pelo Filho único de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. E aquele que nele crê está absolvido, ainda que seja réu, culpado, é absolvido, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados e disse: Tetelestai, está consumado, foi pago o preço. E assim como aquele jovem foi enforcado, não por ter cometido um crime naquela cidade, mas por ter cometido o crime de não aceitar a salvação lhe dada, as pessoas estão indo para o inferno por não crerem no sacrifício do unigênito do Pai. Eu não sei como você está vivendo a tua vida. Eu não sei qual o tamanho da tua adversidade. Eu não sei o quanto você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei o quanto você é Deus da tua vida. Mas se você não se arrepender, se você não crer no unigênito, no sacrifício de Jesus na cruz, Ele que pagou o preço do seu pecado para restaurar a tua intimidade com Deus e possibilitar que você, primeiro, seja absolvido, segundo, seja santificado e terceiro, tenha acesso direto ao Pai, no nome de Jesus. Está feito, feito está. Não há como mudar o que está acontecendo e o que está por vir. O que terá que acontecer, o que tem para acontecer, vai acontecer. Não pense você que as coisas melhorarão ou vão melhorar. Não vão. Mas para aqueles que estão em Cristo, há o escape, a remissão, a salvação. E eu espero que você tome a decisão certa. A decisão certa é entregar o rumo da sua vida, da sua história, no aquele que é o único que pode cuidar de você perfeitamente. Em 2 Samuel capítulo 30, versículo 20 ao 24, diz assim Davi: Deus é a minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Só há um que pode desembaraçar o teu caminho. Feito está. E só Jesus poderá mudar a tua história. Bem,
Antes de orar, eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Eu me chamo Marcos Félix, estou pastor na comunidade do Grão-Pará, em Nova Iguaçu, uma igreja local, pequena igreja local, mas de um grande povo que é o Grão-Pará, da comunidade do Grão-Pará. Estamos lá trabalhando para transformação de realidades, porque eu creio na transformação de realidades. E a minha oração e o meu desejo é que a tua realidade também seja modificada. E ela pode ser modificada. Não espere que fora de você as coisas mudem. Deixe começar a mudança a partir de dentro de você, internamente. Isso só acontecerá quando você colocar a tua vida totalmente nas mãos daquele que tem poder para fazer isso. E o nome dele é Jesus. Oremos então. Pai, muito obrigado por essa noite. Hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Mais um fim de noite que o Senhor nos concede. Uma grande vitória. Chegamos até aqui. Eu quero te colocar a vida desses que estão acompanhando agora, os que vão acompanhar depois e os que continuarão acompanhando. Senhor Deus, com cada família representada, com cada vida aqui e suas realidades, que eles se coloquem à tua inteira disposição. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Eu te agradeço por essa oportunidade. E que essa palavra, que eu sei que não volta vazia, venha multiplicar, frutificar em 10, em 100, em 1000, conforme assim o Senhor desejar. E é no nome do teu Filho Jesus que eu te peço a tua bênção sobre nossas vidas e a vida dos que aqui estão acompanhando essa live e acompanharão. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.